Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao Por Dentro do Condomínio, o seu espaço semanal de qualificação, capacitação e profissionalização no mercado condominial. Eu sou Camille Tavares e vou conduzir o encontro de hoje, trazido pela Pred News, o principal portal de notícias e conteúdos sobre gestão condominial do Brasil. Se você é síndico orgânico, síndico profissional, membro de conselho ou administra um condomínio ou até mesmo é um condômino, o seu lugar é aqui conosco, todas as terças-feiras, às 16 horas, no canal do YouTube da Pred News. O nosso objetivo principal é um só: pegar os conceitos mais complexos do mercado e traduzir de forma direta, didática e descomplicada, para que você possa aplicar na sua gestão hoje mesmo. O programa Por Dentro do Condomínio é um oferecimento do MSQ, Mentoria Síndico Qualificado. Aproveite que você está aqui e já clica no botão de se inscrever, deixe seu like e comenta de onde você está falando. Compartilhe também esse vídeo para que cada vez mais síndicos tenham acesso a conteúdos de qualidade e assim o programa Por Dentro do Condomínio será cada dia maior e nosso conteúdo vai ajudar cada dia mais pessoas, orientando e preparando para uma gestão condominial de qualidade. Também deixo aqui o convite para vocês. Sigam as redes sociais da Pred News e acessem o site prednews.com.br para acompanhar notícias, entrevistas e conteúdos exclusivos sobre gestão condominial. Antes de começarmos a nossa conversa sobre o tema de hoje, eu quero agradecer aos nossos apoiadores que tornam esse encontro possível. Agradeço ao HR Digital, o Banco dos Condomínios, e a Condoasp, Assessoria Condominial. Essas empresas ajudam a fortalecer o mercado condominial e a apoiar o desenvolvimento profissional dos síndicos. E agora, para o nosso programa de hoje, escolhemos um tema essencial para a segurança jurídica e a paz social dos prédios, mas que ainda tira o sono de muitos gestores. Como atualizar convenções e regimentos internos antigos sem travar nas assembleias. Documentos da década de 80 ou 90 já não respondem aos desafios atuais. Regras sobre pets, locação por temporada, Airbnb, vagas para carros elétricos, LGPD, multas e assembleias virtuais exigem uma adequação urgente. Porém, aplicar regimentos ultrapassados ou tentar alterá-los de qualquer jeito é o caminho mais rápido para gerar conflitos, anulações na justiça e paralisações por falta de quórum. Hoje, você vai aprender passo a passo, técnico e administrativo, para modernizar essas regras com total legalidade. E para enriquecer a nossa conversa de hoje, recebo dois grandes especialistas focados na revisão e na adequação documental condominial. O nosso primeiro convidado é o Dr. Paulo José de Souza Filho. Ele é advogado, atuante no direito condominial e imobiliário, com pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil, Administrativo e Constitucional. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo. Olá, tudo bem? Sempre um prazer. Estou aqui à disposição para esclarecer dúvidas e também dar alguns questionamentos, embasamentos para os proprietários e para os síndicos. Muito obrigada, doutor. E também conosco recebemos a Mariana Araújo, graduada em Administração e Gestão Imobiliária, com 5 anos de atuação no mercado condominial, acumulando vasta experiência prática e documental no setor. Seja muito bem-vinda, Mariana. Oi, boa tarde. Agradeço a oportunidade. Sou a Mariana, já tenho 5 anos de conhecimento nessa área condominial e, como a Camille bem pontuou, são temas muito atuais e muito pertinentes para a vivência condominial hoje em dia. Muito obrigada, Mariana. A gente vai já começar a nossa conversa, que ajudará na capacitação dos síndicos que nos assistem. O tema de hoje ele é muito válido, afinal, gerir um condomínio com eficiência exige segurança, processos claros e muita proteção. E por falar em proteção e segurança na gestão, vamos ver agora um rápido vídeo do nosso apoiador, o Banco HR. Voltamos em menos de 1 minuto. Síndico, quanto vale a segurança do seu condomínio? Câmeras antigas e portarias vulneráveis não podem fazer parte da sua gestão. Modernize todo o sistema de segurança do seu prédio agora. O Banco HR financia novos equipamentos em até 10 anos, com carência de 120 dias para começar a pagar. Parcelas suaves e a solidez de um banco regulado pelo Banco Central.
fale agora mesmo com o HR, o Banco dos Condomínios. Garantir a segurança jurídica das regras e a saúde financeira do condomínio exige solidez e processos reais. Não dá para gerir finanças e tentar aprovar mudanças estruturais no escuro. A boa notícia para você, síndico, é que você não precisa gerir seu condomínio sozinho. O HR, o Banco dos Condomínios, oferece soluções financeiras completas, com tecnologia de ponta, tarifas justas e o selo de segurança de uma instituição autorizada e regulada pelo Banco Central. O Banco HR ajuda você a manter a gestão firme e transparente. Mande uma mensagem nos contatos que estão aparecendo na sua tela e fale agora mesmo com o Banco HR, o banco oficial dos condomínios. Voltando agora do nosso intervalo para começar a desmistificar a atualização de convenções e regimentos internos no dia a dia do condomínio. Vamos começar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, do ponto de vista legal, quais são os maiores riscos de um condomínio continuar aplicando uma convenção ou regimento interno das décadas de 80 ou 90? Cláusulas antigas que afrontam leis mais recentes. Como proibir qualquer tipo de pet ou proibir locação por temporada? Continuam valendo? Vamos lá. É muito importante, primeiramente, a gente entender o que é uma convenção condominial. O que seria uma convenção condominial? A convenção condominial é o que? A lei interna do condomínio. Então, lá que estarão estabelecidas regras de convivência, regras de votação para eleição de síndico, as regras em relação às assembleias ordinárias e extraordinárias. Então, é a lei interna do condomínio. Pronto. Essa convenção, ela tem uma hierarquia, né? O que seria essa hierarquia? Primeiramente, a gente no direito, a gente fala que a convenção condominial é uma pirâmide, onde o topo é a Constituição Federal, ou seja, por que seria a Constituição Federal? Porque a Constituição é quem protege os direitos de todos os cidadãos. Então, jamais a convenção pode desobedecer o quê? A Constituição Federal. Abaixo dela está o que? O Código Civil. O que seria o Código Civil? Que traz as leis federais sobre prédios e donos de imóveis. Então, ela fica no meio. E a convenção também jamais pode desobedecer o Código Civil. E por último, fica a convenção do condomínio. Carrega a própria do prédio, que deve obedecer às leis maiores, ou seja, a convenção não pode violar a Constituição e também não pode violar o quê? O Código Civil. Então, ter uma convenção de condomínio antiga gera insegurança jurídica, conflito entre os moradores e nulidade de decisões. Tá? Vou dar um exemplo aqui, que um condomínio, ele tinha uma convenção de 1977, praticamente 49 anos, né? Basicamente. E nessa convenção, dizia que o síndico não poderia ter uma reeleição. Ou seja, não era permitido de forma alguma a reeleição no condomínio. E teve uma Assembleia Geral Ordinária, onde ninguém se candidatou, apenas ele. Foi candidato único. E por maioria absoluta, tá bom? Maioria absoluta, por 25 votos, reelegeram ele a cargo de síndico. Só que na convenção de 1977 estava vedado. Essa convenção aí eles falavam, não pode, tal. E aí? O que acontece? Porque ninguém queria ser síndico. Só teve uma candidatura única. Apenas ele. E por maioria absoluta, ele conseguiu ser eleito novamente. Quando a gente foi para o cartório aceitou tranquilamente. Registrou a convenção e tudo mais. O problema foi porque essa convenção ela também tem que sair para os bancos, né? Para fazer pagamento, essas questões, tal. Quando a gente chegou no banco, o banco disse assim, não é possível fazer eu não autorizo essa assembleia. A assembleia é nula e tal, eu não reconheço você como síndico. E como é que ficou? A conta do condomínio ficou bloqueada. Né? A conta do condomínio ficou bloqueada, sem movimentar, pagamento e tudo mais. O que acontece?
No Código Civil, no artigo 1347, diz o seguinte: a Assembleia escolherá um síndico que poderá não ser condômino para administrar um condomínio por prazo não superior a 2 anos, permitindo a reeleição, ou seja, permitindo a renovação. Ou seja, o Código Civil permite o quê? A reeleição. Só que a Convenção de 1977, por ser muito antiga, estava contrariando o Código Civil. Por quê? Porque o Código Civil foi agora de 2002, né? Eu falo agora, mas já faz um bom tempo. Foi agora de 2002, né? O que acontece? Tivemos que entrar com uma ação judicial, uma obrigação de fazer, e a magistrada forneceu, né? Deu a decisão liminar, permitindo, dando a admissibilidade da Assembleia Geral que elegeu o síndico e impedindo que o banco, né, fazesse com que o banco movimentasse as contas do condomínio, tivesse tudo regular. Aí eu digo, tá aí o perigo de ter uma convenção antiga. Porque essa convenção violava o Código Civil e o condomínio sofreu o quê? Com a insegurança jurídica. Ou seja, teve esse caos, esse tumulto, todas essas questões, né? Então, quais são os riscos jurídicos? Conflito com leis superiores, como eu acabei de demonstrar. Ações judiciais que anulam decisões, exemplo, punições, o barulho, essas questões. Se a convenção não tiver atualizada em relação a isso, exemplo, locação por temporada, a convenção está atualizada, a convenção permite ou não permite? O que acontece? Né? Carros elétricos, será que a convenção já está atualizada nesse sentido? Será que teve uma discussão condominial em relação a isso ou não? Ou seja, é uma insegurança terrível para o síndico, né? Por quê? Porque ele não fica resguardado. Então, a gente sempre orienta, se a convenção estiver antiga, vamos fazer um debate, vamos verificar como é possível fazer, vamos encaminhar isso para a gente ter a melhor solução para esses problemas, tá bom? Ótimas dicas, doutor. Mariana, gostaria de complementar a resposta? Gostaria sim, fazendo um adendo, inclusive, a questão também da eleição de síndicos profissionais. Existem convenções tão antigas que faziam essa limitação, que o síndico poderia ser único e exclusivamente um condômino. E hoje a questão do síndico profissional já é uma profissão bem ampla, né? Então, a gente também vê que muitos síndicos, eles não têm interesse em os síndicos orgânicos, né, que é aquele morador, não dispõe de tanta disponibilidade para ficar frente ao condomínio e também evitar alguns conflitos com seus vizinhos, né? É outro ponto também bastante importante, que eles evitam isso. E aí, tem convenções muito antigas em que tem essa limitação. E o Código Civil, inclusive, permite, e alguns outros quóruns, por exemplo, para destituição do próprio síndico. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, a gente já recomenda, síndico, é necessário fazer uma alteração dessa convenção. Se, por exemplo, eventualmente, seja eleito um síndico profissional e caso alguém questione, né, orientar que ele faça esse procedimento de alteração de convenção para poder alinhar as informações, para evitar esses riscos jurídicos e despesas com demandas judiciais, esse tipo de situação. Muito obrigada, Mariana. E continuando agora com você, uma perguntinha. Na prática da administradora, no setor documental, como vocês identificam que chegou a hora de atualizar essas regras? Quais são os problemas práticos e os conflitos que mais chegam na mesa da administradora por conta de regimentos defasados? Um ponto eu já falei, né, essa questão da eleição de síndico. Muitos deles, os síndicos moradores não têm interesse, então abre-se o leque para a possibilidade dos síndicos profissionais. Esse é um dos pontos principais. O outro é nas próprias normas de convivência, né, que tem a questão dos animais, as locações por temporada. Então, quando ocorre algum tipo de situação e o síndico recorre à assessoria administrativa para poder sanar uma dúvida, olha, aconteceu essa situação, o que é que a gente pode fazer? Eu posso aplicar uma multa? Há algo no meu regimento interno, na minha convenção que possa me auxiliar? Aí, durante a análise, a gente não identifica nada que o síndico possa se embasar, e aí é o ponto principal, olha, o ideal é você chamar uma assembleia para que seja debatido esse assunto e chegue-se em um consenso, né, para que o síndico também não tome algumas decisões de forma unilateral, e sim deve trazer para o colegiado, né, que é a assembleia,
poder deliberar sobre o tema e então definir uma norma. Por exemplo, a dos animais. Existem convenções mais antigas que proibia qualquer tipo de criação de animal dentro dos apartamentos. Hoje o tema mais recorrente são as locações por temporadas, né? As convenções antigas simplesmente não prevêem nenhum tipo de locação nesse sentido, né? Essas locações por curtos períodos de tempo. Então, a fim de se resguardar e até trazer normas bem definidas para a questão de segurança do prédio, que é o que pesa mais para os condôminos sobre isso, beleza, que aquele proprietário ele vai ter uma fonte de renda, mas tem convenções que vai trazer que o condomínio é estritamente residencial, não pode ter fins lucrativos, e aí pensando para o lado daquele condomínio que tem um interesse em permitir, tem a questão também da segurança. Muitos condôminos se sentem inseguros devido à alta rotatividade das pessoas e ficam preocupados com as crianças, aquele dia a dia do condomínio, que ninguém sabe quem é que entra ou que sai. Então, isso gera essa insegurança. Então, são pontos que também devem ser levados em consideração para o debate na Assembleia. A questão também dos carros elétricos é uma questão de segurança. A gente recomenda para que o condomínio faça um estudo de demanda, verifique se a estrutura do próprio condomínio é adequada para receber esse tipo de infraestrutura, se todos os moradores do condomínio vão poder ter vão poder instalar o seu ponto de recarga elétrico. Então, existem muitos critérios quanto a isso, até a própria questão também das multas. Tem convenções e regimentos internos que elas são omissas. Fala, em caso de descumprimento do regime das normas do condomínio, vai ser aplicada uma multa de um salário mínimo, de até 10 vezes a cota condominial. Não traz aquela tabela a cronologia das infrações e nem a possibilidade de defesa, né? Caso de contestação da penalidade, a questão também das assembleias. As próprias convenções, elas estabelecem, né, quando vai ser realizada a assembleia ordinária, o prazo mínimo de convocação, o intervalo entre a primeira e a segunda chamada, e aí vai trazer também que ela deve ser única e exclusivamente realizada dentro do condomínio, salvo motivo de força maior. E aí, então, tem condomínios que já fizeram assembleias para deliberar a possibilidade dessas assembleias virtuais, porque facilita a participação. Hoje em dia temos um problema muito grande que é o baixo quórum nas assembleias. Um condomínio de mais de 100 unidades, vai 2 moradores para deliberar assuntos importantíssimos que vai dizer respeito vai valer para todos, independente de estarem presentes ou não. Então tem toda essa análise, né? E na prática, essa omissão de informações gera um retrabalho jurídico, né? Que aí, em vez do condomínio ter analisado aquela demanda, ter chamado uma assembleia, esperou se demandar uma demanda judicial, custos, indisposição com seus moradores, com seus vizinhos. Então, a gente, na hora que chega esse tipo de situação, olha, não tem nada nas normas do condomínio que a gente possa se resguardar quanto a isso, a gente já recomenda fazer uma assembleia. Muito obrigada, Mariana. Doutor Paulo, gostaria de comentar a resposta, de complementar? Então, basicamente, a gente resumiu basicamente o dia a dia do condomínio nessas questões, né? Então, a gente tem que fazer aquele respaldo para o condomínio estiver resguardado, para não ter problemas futuros, né? Como eu digo, que cada condomínio conhece a sua realidade, então o síndico conhece a sua realidade. Exemplo, tem condomínio que é misto. O que seria um condomínio misto, né? Seria um condomínio comercial e residencial. Tem o setor residencial, que são os apartamentos, tem o setor comercial ali, que são as lojas, né? E tem condomínio que é estritamente residencial, né? Tem condomínio que é estritamente comercial. Então, a gente tem que verificar qual é a realidade do condomínio e orientar da melhor forma possível o síndico para tomar a decisão mais assertiva nesse ponto. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, estamos aqui tendo uma verdadeira aula e em breve nós vamos continuar. Mas agora eu quero falar com você, síndico, que nos assiste. Para garantir que a gestão do seu condomínio continue segura, com processos administrativos firmes e suporte total ao síndico, vamos a um rápido recado do nosso parceiro e apoiador, a Condoasp. Síndico,
Quanto tempo você perde correndo atrás de papelada, se deslocando ou enfrentando filas em cartório para registrar atas? Chega de burocracia. A Condoasp resolve isso para você. Entre nossas soluções administrativas, temos uma equipe de logística exclusiva que busca e entrega os documentos do seu condomínio. Registramos as atas de assembleia direto no cartório. Digitalizamos tudo e disponibilizamos na palma da mão dos moradores pelo nosso aplicativo Classecom e por e-mail. Mais agilidade para condôminos, mais facilidades para síndicos. Conte com a Condoasp, assessoria condominial. Como vocês viram, ter um respaldo técnico e documental de excelência é fundamental para transformar aquela convenção antiga em um documento moderno e blindado. Voltando do nosso intervalo, entramos agora no nosso bloco 2, o passo a passo da elaboração e validação da minuta. Depois de identificar o que precisa ser mudado, chega a hora de colocar a mão na massa e escrever o texto do novo regimento. Mas atenção! Redigir um documento desses de qualquer jeito pode deixar todo o trabalho a perder. Bom, agora, Mariana, uma pergunta para você. Na prática administrativa, como deve ser montado o processo de revisão? Vale a pena criar uma comissão de moradores ou fazer consultas prévias, enquetes, antes de redigir o texto final? Com toda certeza. Geralmente já parte da demanda do próprio síndico, identificar alguns pontos que precisam ser melhorados. Em algumas vezes o síndico já coleta, faz uma enquete no grupo do WhatsApp com os moradores, já vai coletando aqueles pontos principais que sentem-se a necessidade de melhorias. Aí, tenho todos esses pontos para revisar. Passa também uma informação para os moradores, para mandarem sugestões via e-mail. Forma-se uma comissão de moradores, também é essencial. Durante uma assembleia, vai ter uma revisão do regimento interno, vamos montar uma comissão de moradores, estabelece uns 3 a 5 moradores, junto com aquelas sugestões, e aí então vão fazer aquele crivo de ver tudo que precisa ser revisado. E outro ponto principal, também a gente sempre recomenda para que o síndico faça uma contratação de assessoria jurídica, para fazer aquele consolidado geral, ver se aquilo que eles querem inserir no regimento interno de fato é viável, porque são documentos sérios e também precisam ser apresentados no cartório, e própria exigência do cartório é que o documento também tenha um aval de um advogado que declare que aquelas informações estão de acordo com as normas já vigentes, as normas superiores, que vai ser a Constituição Federal, o Código Civil, e que nenhum daqueles artigos do regimento interno, eles vão de encontro a essas normas já existentes. Aí, para aqueles condomínios que já possuem uma assessoria jurídica continuada, que já é uma realidade bem palpável aqui, muitos condomínios já possuem, então já aproveita essa mão de obra que eles já pagam mensalmente, e aí, junto com a assessoria jurídica, com essa comissão de moradores, é feita essa revisão. Após essa revisão concluída, em alguns casos, a minuta é disponibilizada previamente aos moradores, que aí já vão fazendo uma análise daquilo que já foi consolidado, já vão dando novas sugestões, para daí, então, ir o documento final para a Assembleia. Aí a Assembleia vai estar lá, uma Assembleia Geral Extraordinária, para a apresentação das modificações do regimento interno, onde todos os artigos vão ser lidos. Esses artigos vão incorporar a ata daquela Assembleia, que vai seguir para os devidos registros. Ótimas dicas, muito obrigada, Mariana. Bom, agora vamos seguir com o Dr. Paulo. Doutor, qual é o erro mais comum na hora de redigir o novo texto? Por que copiar modelos prontos da internet ou de outros condomínios é um perigo jurídico para o síndico? Pronto. Basicamente, como foi falado aqui anteriormente, tem que ter uma comissão. Porque, assim, a atualização de convenção, regimento interno, tem que ter comissão por conta da organização. Tem que ter uma organização nessa questão e tem que ter uma comunicação. O que acontece? Organização com comunicação. Por quê? Até mesmo aqui, quando a gente vai aqui quando é criada uma lei, uma nova lei, no Legislativo, na Câmara dos Deputados e no Senado, antes dessa lei ser aprovada, é passada por quê?
uma CCJ, uma comissão que vai validar, verificar se essa lei é compatível ou não é compatível com o ordenamento jurídico. Então, a grande questão é, alguns moradores pegam textos prontos da internet. Hoje, basicamente, por IA e tudo mais, coloca na internet e joga. Gostaria de atualizar a convenção do meu condomínio. Tudo bem, mas será que esse morador sabe se esse condomínio é misto, se ele é comercial ou residencial? Será que esse morador sabe se é condomínio apenas residencial ou se é apenas comercial? Então, esses textos prontos ignoram leis recentes, como normas de proteção de dados, ou então rotinas de entregas, veículos elétricos. Então, são várias questões. Por que o debate é muito importante? Porque nesse debate, nessa assembleia que a gente debate, discute, verifica, a gente conhece a realidade de cada condomínio dessa questão. Será que é possível fazer isso, doutor Paulo? Será que é possível a gente adequar a essa questão? Será se eu quero ter um carro elétrico, como é que eu posso fazer? O que é que a gente pode discutir? Será que o carro elétrico, se todos os proprietários tiverem carro elétrico, o condomínio suporta? Então, são várias questões nesse quesito. Outra questão, choque de competência, tá bom? 2/3, maioria qualificada, maioria simples. Então, sempre tem essa questão, né? E as multas também, exemplo, estabelecer multa 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, às vezes, a taxa de condomínio. Ou seja, calma aí, pessoal, não é assim. A gente tem que adequar. O que é uma multa leve, média, grave, gravíssima, né? Será se essa nova convenção já vai estabelecer critérios para aquele condomínio proprietário antissocial, para a expulsão dessa pessoa pelo bom convívio ou não vai estabelecer regras? Então, a gente tem que saber, verificar, adequar a realidade de cada condomínio. E também tem a responsabilidade do síndico, né? Porque o gestor que aplica regras ilegais ou omite pontos cruciais expõe o condomínio a prejuízos financeiros imensos. Porque depois o proprietário, se estiver lesionado, pode entrar com uma ação judicial e quem vai responder é o condomínio, né? É o condomínio. Teve um caso aqui que o condomínio tentaram ajuizar uma ação contra uma fornecedora de água e o condomínio perdeu. Aí os proprietários vão ter que pagar o quê? Verbas sucumbenciais. Aí vai ter a famosa o quê? Que ninguém gosta, que os proprietários não gostam, as taxas extras. Então, são várias questões que a gente tem que verificar. Exemplo, números de procurações. Né? Número de procurações. Às vezes nas assembleias, não, esse síndico tem 25 procurações. Cadê os 25 proprietários e tudo mais? Né? Mas é porque na convenção não delimita o número, a quantidade de procurações. Então, são essas questões que a gente tem que ter cuidado de texto pronto. Tudo bem que a gente pode pesquisar, analisar, verificar, mas a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muitíssimo cuidado, porque o condomínio que vai ser o maior prejudicado. A gente tem que esquecer o nosso lado pessoal e focar no lado dos moradores. É um ambiente coletivo, tá bom? E também tem essas questões de portaria elétrica, portaria remota, será que vamos adequar essas questões? Então, assim, hoje está surgindo novas oportunidades e o condomínio vai ter que sempre evoluir. A gente vai evoluindo, novas regras, é assim que é o direito. E a gente tem que sempre estar atento, porque a gente tem que preservar ao máximo o patrimônio, para não ter nenhum risco jurídico, né? E o condomínio, os moradores em geral, serem prejudicados. Verdade, doutor. Ótimos questionamentos e conselhos. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, aproveitando que nós estamos aqui tirando tantas dúvidas, a gente sabe que a maior angústia na rotina de um síndico é tomar decisões sem ter certeza dos limites do seu cargo.
E para acabar com o medo de errar e elevar sua gestão ao nível de excelência, preste muita atenção neste recado a seguir. O mercado de sindicância profissional não aceita mais amadores. Você está pronto para o próximo nível? Bem-vindo à mentoria para síndicos profissionais. Se você já atua e quer elevar seu nível técnico, ou se deseja ingressar no mercado com segurança e credibilidade, este é o seu lugar. Aqui, nós substituímos o improviso por método, fundamento e visão de mercado. Preparamos você para o mundo real em 13 pilares estratégicos: fundamentos e postura profissional, legislação aplicada e proteção jurídica, limites de atuação, responsabilidade civil e criminal, gestão de assembleias e rotinas operacionais, contabilidade descomplicada e combate à inadimplência, rateio estratégico e ética na governança, mediação de conflitos e tecnologia aplicada. E, por fim, posicionamento de mercado e precificação. Você não vai apenas aprender o que fazer, mas o porquê e o como. Saia do improviso. Tome decisões fundamentadas. Construa uma carreira respeitada. Mentoria Síndico Qualificado. O seu próximo passo começa agora. Como vocês viram, o MSQ é um ecossistema completo para quem quer atuar com absoluta segurança no mercado condominial. Acesse talentgp.com.br/MSQ e dê o próximo passo na sua carreira. Voltamos ao nosso intervalo e temos mais 2 casos para analisar. Vamos começar com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, chegar ao quórum de 2/3 de todos os condomínios para alterar a convenção é o grande fantasma dos síndicos. Quais ferramentas e formatos de assembleia a legislação permite utilizar hoje para alcançar esse número sem travar a votação? Vamos lá. Eu peço só uma licença, porque alguns síndicos perguntam o seguinte: Doutor Paulo, por que 2/3? Por que é assim? Mas esse 2/3 é impossível fazer isso acontecer. Ninguém vai na Assembleia, mas por que 2/3? Isso aí é uma fraude que estão colocando aqui para a gente não atualizar a nossa convenção. Isso é um absurdo. Aí eu falo o seguinte, assim, vamos lá, vamos pensar bem. O que é que o legislador pensou quando colocou 2/3? A gente está fazendo o que aqui? Pergunto para ele. Ele responde, não, a gente está tentando aqui alterar a convenção do condomínio. O que é uma convenção? Uma lei interna. Então, o legislador pensou o seguinte, não, calma aí. Eu acredito que todo mundo deva participar. Todos os condôminos devam participar. Por isso que foi estabelecido 2/3, né? Que é a maioria absoluta. Então, o legislador, quando pensou 2/3, ele imaginou o seguinte: todo mundo está interessado em verificar o que está acontecendo no condomínio. Só que a realidade, em alguns casos, é contrária. Às vezes aparece 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, o número de sempre. E o que é que a gente faz? Como é que a gente pode modificar, obter esse quórum de 2/3? Hoje, a nossa legislação, ela mudou para melhor. Por que ela mudou para melhor? Porque hoje a gente tem aquela assembleia de sessão permanente. Isso graças ao quê? Ao virtual. Por que é o virtual? Porque hoje a assembleia ela pode ser presencial, ela pode ser híbrida, ela pode ser totalmente online, né? Então, facilita o quê? A participação. Porque exemplo, eu estou aqui em Brasília, mas eu tenho um condomínio lá em Teresina. Eu participo o quê? De forma online, né? Basicamente. Então, a sessão criou-se o quê? Uma sessão permanente. Só que essa sessão permanente tem algumas regras que tem que ser observadas, tá bom? Primeira regrinha, a indicação na convocação. Estou falando no edital, aquela convocação, aquele panfletozinho.
O edital deve prever expressamente a possibilidade de a Assembleia se transformar em sessão permanente caso o quórum não seja atingido. Ou seja, se o quórum não for estabelecido, aquele quórum não for ultrapassado, atingido, a gente pode fazer o quê? Uma Assembleia permanente. Mas tem que estar lá no editalzinho, tá bom? Para evitar a impugnação. Ata de abertura. Deve ser lavrada uma ata parcial no primeiro dia, registrando os presentes, as discussões ocorridas e a data de suspensão. Tá? Então, a gente tem que ter, lavrar, o que aconteceu, como verificou e tudo mais. E o prazo limite. Essa sessão permanente pode ser por prazo indeterminado, pode ser por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, como é que faz isso aí? Calma. A sessão não pode durar para sempre. Né? A lei estipula que a Assembleia deve ser encerrada em até 90 dias, a contar da data da sua abertura. Ou seja, 90 dias é um prazo razoável para ter uma votação de quórum 2/3, tá bom? E a convocação dos ausentes, né? Exemplo, eu não participei na primeira Assembleia, eu posso votar? Não posso votar? Então, vamos lá. Os condôminos que não compareceram à sessão presencial inicial, né, devem ser formalmente notificados sobre a prorrogação e os meios de votação. Tá bom? Exemplo, eu votei, teve a sessão, a primeira sessão, a data de abertura, eu já votei. Eu vou votar de novo? Não. Você já votou, você já está computado, tá bom? Quem vai votar, quem tem a possibilidade de votar durante esses 90 dias, é aquela pessoa que não participou e deseja se manifestar. Então, o que é que a gente verifica? O que é que a gente orienta para os síndicos? Esse debate. Por isso que eu falei, ó, debate. Será que a gente tem um quórum? Será que a gente não tem um quórum? A gente tem que ir atrás desses votos aqui para estabelecer o limite. Porque essa votação é só por 90 dias. Tá bom? É só por 90 dias. Não é uma votação por prazo determinado, 2 anos, 3 anos. Não, é só por 90 dias. E detalhe, alguns síndicos sempre perguntam, doutor, eu vou colocar uma Assembleia Geral Extraordinária e eu vou colocar para sessão permanente. Agora vai ser tudo sessão permanente. Não, calma aí. É só para votações que exijam debates de 2/3. Não é qualquer Assembleia, não. Tá bom? Não é qualquer Assembleia, não. Tem que ter aquele debate que exija maioria de 2/3, votação de 2/3, quórum com maioria absoluta. Então, são esses detalhes. E hoje é tudo muito moderno, né? Exemplo, a pessoa pode votar online, pode computar. Então, a administração ela pode fazer uma organização que todo mundo participe e a gente atinja esse quórum para a melhoria do condomínio, tá bom? Muito obrigada, doutor Paulo. Mariana, você gostaria de complementar a resposta, de comentar alguma coisa? Bem, isso mesmo que o doutor Paulo pontuou no final, que quando houve essa mudança da legislação, né, para poder ter essa conversão da Assembleia, em vez de ser um dia só, permitir que ela fique aberta, alguns síndicos entendem que qualquer item que ele quiser discutir vai entrar no critério dessa dilação temporal. No entanto, é importante a gente frisar que é única e exclusivamente para esses assuntos que requerem o quórum, quer seja alteração da convenção, ou alguns regimentos internos exigem o quórum também. Suponhamos que vai ter uma reforma na fachada do prédio, então isso também requer um quórum. Vamos construir uma piscina em um condomínio que não tem piscina, uma mudança do aspecto arquitetônico daquele condomínio, vai ter uma nova edificação, vai ser uma inovação naquele condomínio, então requer também o quórum. Então, são esses critérios que a gente sempre alerta durante o agendamento das assembleias, analisando se aquele item em discussão necessita de quórum ou se não. Aí, se necessitar, a gente já presta a orientação e inclui essa observação na pauta, deixando também a pauta muito esclarecida. Vai ter o quórum, vai ter que ter a dilação temporal, se for aprovado, quais serão os próximos segmentos que serão dados, por exemplo, uma obra, vão aprovar uma linha de crédito junto a alguma instituição bancária, vai ter uma taxa extra, vai ter utilização de recursos próprios, então são itens que ficam bem especificados, bem claros na pauta da Assembleia. Muito obrigada, Mariana. Continuando agora com você.
Após a aprovação na Assembleia, qual é o passo a passo documental e cartorário? O que a administradora precisa organizar para registrar o documento e garantir que as novas regras entrem em vigor imediatamente para todos? O primeiro de tudo é lavrar a ata parcial, né? Constando as informações de que aqueles moradores presentes autorizaram, sim, a dilação do prazo para a coleta de votação, registrar como é que vai ocorrer essa votação, se vai ser por meio de um formulário virtual ou alguma coleta de assinaturas na própria portaria do condomínio, como que vai se dar e, principalmente, registrar aqueles votos parciais da Assembleia, porque o morador também ele pode mudar o voto dele. Deu os 90 dias, né, durante o transcorrer do prazo, ele pode mudar também a sua intenção de voto. E aí o voto dele final é o que vai estar na última assembleia, que vai ser o de encerramento. Então, existem, né, durante esse período, pode ter 10 assembleias ou pode ter apenas 2, a que abriu ou a que fechou, né? Então, a gente sempre fala, ó, terá essa dilação, terá então uma assembleia de início e, obviamente, a assembleia de encerramento. A gente sempre tem que deixar isso também muito claro. Então, os passos são a gente sempre registrar o quórum, registrar quais foram as unidades que votaram a favor, ou as que votaram contra, ou as que absteram-se de votar também, que os moradores podem também não concordar, nem com sim, nem com não, né? Ficar inertes quanto a isso, conferir se tudo está de acordo. Se, por exemplo, na questão de alteração da convenção, se de fato está de acordo com, não vai ferir nenhum tipo de artigo, de nenhum tipo de legislação, que aí é onde entra o assessor jurídico nesse ponto, né, que ele já vai trazer uma minuta já consolidada, que vai incorporar a ata, que após isso a gente apresenta essa documentação no cartório, o cartório vai analisar essa documentação, vai pedir se quer alguma documentação adicional, via de regra vai ser todo o texto que foi alterado no corpo da ata e o próprio texto por si só, e o documento já alterado da própria convenção, vai pedir reconhecimento de firma nas assinaturas de quem estava presente, do advogado, uma própria declaração. Aqui, por exemplo, no cartório local, no cartório local aqui de Teresina, eles exigem que seja apresentada também uma declaração do próprio advogado, trazendo informações que aquele documento está em conformidade. Aí, após isso, o cartório recebe a documentação, confere e vai fazer o devido registro, dando fé pública àquela documentação, e aí, então, o condomínio já pode apresentá-lo, né, na instituição bancária, como o doutor Paulo pontuou no início, né, no nosso momento de hoje, que a instituição bancária rejeitou, né, a ata de eleição do síndico, porque ele não poderia ser reeleito. Então, munido dessa convenção já alterada, já poderia ser apresentado a instituição bancária, ela já teria uma nova análise daquela documentação. Então, após todo esse processo, a documentação é devolvida, né, para a gente como assessoria, a gente faz esse intermédio junto ao cartório competente, repassa para que o síndico já dê os devidos andamentos necessários e, após isso, fazer o devido arquivamento, porque são documentos de extrema importância. Muito obrigada, Mariana. Doutor Paulo, o senhor gostaria de comentar a resposta, de acrescentar alguma coisa? Basicamente é isso. A gente sempre fala que direito é formalização, tá bom? A gente tem que ser bem formal. Então, essa tópico de convenção de condomínio, regimento interno, existe um formalismo que deve se obedecer, né? Essas questões, para a gente resguardar o condomínio. Muito obrigada, doutor Paulo. Bom, para fecharmos com chave de ouro essa verdadeira aula, eu quero fazer uma última pergunta para os nossos dois convidados responderem de forma direta e didática. Se vocês pudessem dar um único conselho de ouro para o síndico que quer começar a atualizar a convenção do seu condomínio amanhã, qual seria? Começando com Mariana. Eu indicaria um assessor jurídico para aquele condomínio. Bem direta, uma assessoria jurídica, para que eles já deem o devido cuidado, atenção aos detalhes, certo que a gente, como
por exemplo, o síndico que está vivenciando aquilo, pode ser que esse olhar crítico, mais criterioso do advogado, já abra para ele outros olhos, uma outra versão da história, né? Obrigada. E agora, doutor Paulo? Bom, basicamente é debate, pessoal. É debater. Condomínio exige comunicação. Teve uma vez que um magistrado ele falou para mim que assunto condominial não é para ir para o fórum, para a justiça. Assunto condominial se debate em assembleia. Então, basicamente, é debate, comunicação, organização, verificar quais são os pontos, né, a serem levantados, a serem cuidados, para a gente ter, para o condomínio ter uma convenção, um regimento interno atualizado que transforme aquilo numa realidade do condomínio. Então, basicamente, a comunicação é essencial. É isso aí, doutor Paulo, muito obrigada. Bom, e agora sim, caminhando para o nosso encerramento, né, desse nosso encontro, eu tenho certeza que depois dessa aula, todo síndico e gestor que nos acompanha aprendeu a olhar para a atualização da convenção e do regimento interno não como um bicho de 7 cabeças ou uma chateação, mas sim como um processo técnico e indispensável para a paz, a modernização e a segurança jurídica do condomínio. Bom, gostaria de agradecer imensamente a nossa mesa, né, de hoje pela generosidade em compartilhar tanto conhecimento prático. Mariana, muito obrigada por trazer essa vivência essencial do setor documental e a visão prática das administradoras. Eu que agradeço. O nosso bate-papo hoje foi bem esclarecedor, tirou muitas dúvidas que, de fato, hoje alguns síndicos veem como um tabu, algo muito criterioso, que vai dar muito trabalho, mas que na realidade são itens essenciais para que o condomínio se organize e que tenha uma boa gestão ao longo dos anos. Verdade, muito obrigada, Mariana. E doutor Paulo, muito obrigada pela clareza jurídica e por nos guiar de forma tão didática através dos quórums e das leis. O seu conhecimento trouxe uma segurança enorme para o nosso programa de hoje. Eu que agradeço, é sempre um prazer, tá bom? É um assunto, assim, que eu amo debater, eu sou suspeita a falar, né? Então, direito condominial é minha área, então eu amo esse debate, amo debatendo, amo estar em assembleia. E é isso, pessoal. Conte comigo, estou aqui à disposição, tá bom? Obrigada, doutor Paulo. Adoramos ter vocês dois aqui. E o meu agradecimento especial vai para você, síndico, membro de conselho, administrador ou condômino, que nos acompanhou nessa tarde aqui no canal do YouTube da Predi News. Mas lembrem-se, a nossa jornada de conhecimento não para por aqui. A grade da Predi News está recheada de conteúdos para você continuar se capacitando, né? Além do programa Por Dentro do Condomínio, que vai ao ar toda terça-feira às 16 horas, você tem outros 2 programas. Amanhã, quarta-feira, ao meio-dia, não perca o programa Tribuna Condominial, onde eu receberei advogados especialistas para debater os temas mais complexos, né, do setor sob a ótica jurídica. E na quinta-feira, às 20 horas, o nosso encontro é no Meet dos Síndicos, né, o nosso espaço semanal focado na rotina prática e nas trocas de experiência com grandes nomes do mercado, com a apresentação, né, da Adriana. Se você ainda não se inscreveu, clique agora no botão de se inscrever, ativa o sininho e não perde nenhum dos nossos cortes. E compartilha também esse vídeo com outro gestor. O Por Dentro do Condomínio de hoje fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana de trabalho e até a próxima terça-feira, às 16 horas.